Olá, jovens! Olha eu aqui novamente, como você já conhece, professora Deise Lima na área, para mais uma aula de ciências. E fazendo aquele nosso resumex, o que nós trabalhamos na aula passada? Falamos aí de ondas sonoras. Nós vimos que são ondas mecânicas, porque elas precisam de um meio material para se propagar, precisam de matéria, certo? Então, no vácuo, que não tem matéria, eu não tenho propagação de onda sonora. Nós vimos que elas são longitudinais, certo? Que a direção de vibração é a mesma de propagação. E nós vimos também, pessoal, que a velocidade da propagação da onda sonora está relacionada com o meio. Então, a onda sonora se propagando no ar, ela tem menor velocidade do que aquela que está se propagando na água, e na água tem menor velocidade da onda que está se propagando no sólido, está relacionado com a densidade do meio, certo? Então, quanto maior essa densidade, maior é a velocidade de propagação dessa onda sonora, tá bom? Dessa onda sonora aí. E tem lá uma parte da geografia que trabalha com essas ondas sonoras, que são os abalos sísmicos, né, pessoal? Os terremotos e tudo mais. Utiliza toda essa parte aí de estudo de ondas sonoras, ok? E ao contrário disso, quando nós falamos de densidade do meio e velocidade de propagação, está as ondas que nós vamos trabalhar na aula de hoje, que são as ondas eletromagnéticas. Então vamos aí começar a falar dessas ondas, pessoal. Então se liga ali, olha só. Então, nós vamos trabalhar aí as ondas eletromagnéticas. Então, vamos falar da natureza. As ondas eletromagnéticas, ou seja, ondas de natureza eletromagnéticas, são ondas que não precisam de meio material para se propagar e transportam energia sem precisar desse meio material. E aqui você já pode observar a principal diferença entre ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Ondas mecânicas, eu preciso de um meio material para se propagar. Nas ondinhas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio material para se propagar. Elas se propagam no meio material, professora? Se propagam, tá, gente? Ondas eletromagnéticas também se propagam no meio material, ok? E a velocidade de propagação dessas ondas também depende da densidade desse meio, mas elas não precisam necessariamente de um meio material para se propagar. Então, as ondas eletromagnéticas que nós recebemos do Sol, ok? Elas são ondas que se propagam ali no vácuo, não tem matéria, então não é necessário a matéria para ela transportar essa energia, a principal diferença. E tipo de onda? Enquanto a mecânica ela é uma onda longitudinal, as ondas eletromagnéticas, pessoal, elas são transversais. Direção do movimento vibratório é perpendicular à de propagação. Por exemplo, onda se propagando em uma corda. Aqui, ó, vocês podem ver, tem uma fonte que está oscilando aqui, né? Tem um exercício lá também do pessoal que gosta de fazer crossfit, que fica balançando aquela corda. Ali nós temos exemplos de ondas transversais. Por quê? A vibração é na vertical, como vocês podem perceber, olha só. Vibração aqui, ó, vertical. Certo? Mas ela está se propagando aonde? Horizontal. Então, se você for pegar aqui, ó, a direção de vibração e a direção de propagação, vocês podem ver que é perpendicular, forma 90 graus. E isso é uma onda transversal. Entendido, pessoal? E em relação, o que nós podemos fazer mais? Natureza, tipo e classificação. Classificação do número de dimensões, aí entra aquela parte de 3D, 2D, então número de dimensões, lá o 3D são 3 dimensões, por exemplo, 2D são 2 dimensões. Então, olha só, em relação à classificação, as ondas eletromagnéticas, que são ondas transversais em relação ao tipo, são classificadas como ondas tridimensionais, ou seja, elas se propagam em 3 dimensões, tá, pessoal? Elas se propagam aí, ó, em 3 dimensões, ok? Então, aqui nós temos aí a direção de, ó, altura, largura e também profundidade. Como é que você faz para saber essa questão das 3 dimensões? Pessoal, é simples, ó. Eu tô aqui, por exemplo, se eu olhar para o canto, eu vou ver aqui, ó, uma altura, eu vou ver aqui, ó, uma largura, certo? Eu também vou ter essa profundidade. Então, se você olhar para o canto da parede, você vai olhar para cá, você vai olhar para cá.
você vai olhar para cá. Então, isso são 3 dimensões, ok? Tudo que se propaga aí em 3 dimensões pode chamar de 3D. Então, as ondas eletromagnéticas, elas são ondas aí tridimensionais. Entendido isso? Vamos voltar ali, pessoal, e continuar. Olha só, então tá ali, natureza, tipo e classificação. Bom, continuando, vamos falar especificamente agora, pessoal, as ondas eletromagnéticas. É só uma, professora, só tem um tipo de onda? Não, pessoal, tem vários tipos de onda eletromagnética, ok? Nós temos aí desde as ondas que o olho humano não consegue captar e nós temos as ondas que o olho humano consegue captar. As ondas eletromagnéticas que o olho humano consegue captar é a luz. Então, a luz aqui, certo? Nós podemos aqui, a luz é um tipo de onda eletromagnética visível e é a parte das ondas eletromagnéticas que o nosso olhinho consegue captar. Entendido isso? Professora, tem outras ondas? Tem várias, tá, pessoal? A parte que o olho humano consegue captar é uma faixinha bem pequenininha que é chamada de onda eletromagnética visível, no caso, a luz, tá bom? Então, nós temos, por exemplo, raio-x é um tipo de onda eletromagnética, raio gama, ultravioleta e infravermelho são ondas eletromagnéticas também, ok? Então, vamos falar aqui da luz. A luz aqui, que é a onda eletromagnética visível, é formada pela propagação em um conjunto de um campo elétrico e um campo magnético. Onde é que nós vamos ver isso aqui? Lá no 3º ano, pessoal, no 3º ano do ensino médio, a gente fala sobre campo elétrico e campo magnético e a combinação desses campos se dá aí a propagação da luz, ok? Das ondas eletromagnéticas. Como é característico da radiação eletromagnética, a luz propaga-se através de diversos meios e sofre alterações de velocidade, como eu falei para vocês, né? Depende do meio, ao passar de um meio de propagação para o outro. No vácuo, é onde as ondas eletromagnéticas possuem maior velocidade, e essa velocidade máxima, pessoal, equivale a 3,0 vezes 10, esse 8 é aqui em cima, tá? Vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, imagine, olha só, 3 vezes 10 elevado a 8. Então, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, imagine, galera, isso aqui é a velocidade da onda a cada segundo. É muito rápido, por isso que a gente fala que nada supera a velocidade da luz. Então, no vácuo, todas as ondas eletromagnéticas possuem essa velocidade. Professora, quando é que essa velocidade muda? Quando ela muda o meio de propagação. Então, no ar, por exemplo, a velocidade da luz, ela tem um valor. Na água, por exemplo, essa velocidade, ela tem uma alteração. Vamos ver outro meio, na glicerina, na geleia, por exemplo, ok? Então, dependendo do meio, eu tenho aí uma alteração no valor dessa velocidade e depende da densidade do meio. Então, o ar tem uma densidade, a água é mais denso, a glicerina é mais densa, então depende dessa densidade. Tá bom, pessoal? Entendido isso? Mas o que é a luz visível? A luz visível é o conjunto das ondas eletromagnéticas, certo? Então, aqui os comprimentos de ondas aí da radiação visível estão na faixa de 400 nanômetros a 750 nanômetros, ok, pessoal? E aqui, ó, vocês podem ver, ó, tá aqui a luz branca, tá aqui um prisma e tá aqui a parte, olha só, das cores, certo? Então, aqui é a nossa luz visível, essa cor que nós podemos enxergar no objeto depende da composição desse objeto. Então, aqui, ó, considerando a nossa velocidade da luz como 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, a velocidade dela no vácuo, concluímos que as respectivas frequências para essas radiações está aqui, ó. Ok? Então, tá aqui, pessoal, faixa da onda do visível e aqui é a frequência, certo? Então, vocês podem ver aqui que está relacionado, ó, tá aqui, ok? Comprimento de onda, vamos lembrar aqui, ó, velocidade é igual a comprimento de onda vezes frequência e vamos lembrar que a frequência
é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Olha, ele está no denominador, correto? Tudo que está no denominador é inversamente proporcional. Então, aqui nós podemos ver, ó, comprimento de onda, certo? Quanto menor o comprimento de onda, maior é a frequência. Lembrem disso, ok? E aqui, para vocês observarem, nós pegamos aqui um pedacinho do espectro eletromagnético, tá, pessoal? Isso aqui é o nosso espectro eletromagnético, ok? E aqui está a parte que o olho humano consegue observar, que nós chamamos de visível, tá bom? Então aqui, olha só, tá aqui o visível. Aqui eu tenho as ondas com as frequências altas, certo? E aqui eu tenho as ondas com as frequências baixas. Isso indica que aqui eu tenho as ondas com, ó, maior frequência, menor frequência. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Então, as ondas com comprimento de onda pequeno são aquelas que têm maior frequência, ou seja, o poder de penetração dela, gente, é maior. Entendido isso? É por isso que a radiação que faz mal para o ser humano, que é a radiação nociva, são aquelas que têm alta frequência e comprimento de onda pequeno, porque assim elas vão conseguir penetrar na nossa pele e interagir com a célula. Ao contrário aqui, por exemplo, olha só, ondas de rádio, elas têm um comprimento de onda grande, mas a frequência é pequena, certo? Então não é uma radiação nociva para o ser humano. Entendido isso? Ok? É por isso que o infravermelho a gente fala que é o calor e o ultravioleta é porque nós usamos o protetor solar para proteger, né? Então tá aqui, olha só, a luz visível aqui, ok? Entendido isso? E vocês podem ver, ó, comprimento de onda grande, comprimento de onda pequenininho, tá bom? E aqui, só pra gente relacionar, para esse lado aqui, ó, a frequência cresce, tá aqui, ó, azul, violeta, né? Como vocês podem observar aqui. E para esse lado a frequência diminui. E aqui o comprimento de onda cresce, certo? Para esse lado aqui o comprimento de onda cresce e a frequência cresce para cá, tá? Vamos ver mais coisinhas, pessoal. Olha só. O que eu falei para vocês? Ondas sonoras. As ondas sonoras, elas se propagam no ar, elas se propagam no líquido, elas se propagam onde também? Nos sólidos. Já a luz visível, que são as ondas eletromagnéticas também, a luz visível, que é aquela que o nosso olho consegue captar, ela não se propaga em todos os meios. Então, vamos ver agora qual é o meio de propagação dessa luz? Olha só, se liga ali. Então, aqui, olha só, nós podemos classificar aqui os corpos de acordo com a quantidade de luz que o atravessa. Transparente, a luz passa livremente. Olha só, tá aqui líquido, um líquido bem transparente, o ar também, né? Alguns aqui de laboratório, certo? Nós temos também os translúcidos, são aqueles mais turvos, um pouquinho mais densos, por exemplo, glicerina, uma água mais densa que esteja poluída, por exemplo, esse tipo de vidro aqui, que nós conseguimos ver a silhueta do que está do outro lado, mas nós não conseguimos identificar exatamente o que é, certo? E também os opacos. Os opacos, a luz não se propaga, porque eu não consigo ver o que tem aqui do outro lado, certo? Então, são geralmente os sólidos, né? Pessoas, animais, construções, ok? E quando nós falamos aí, pessoal, de luz de propagação, que nós temos a classificação em transparentes, que é onde a luz passa, translúcidos e opacos, isso nós podemos ver que esse meio pode mudar, certo? Então, no transparente é uma certa velocidade. Lá aqui no translúcido é uma certa velocidade. E isso está relacionado com a densidade desse meio. Então, nós podemos falar que a luz, ela sofre por fenômenos, ela passa por fenômenos. Então, nós podemos dizer que nós temos aqui os fenômenos ondulatórios. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesses fenômenos ondulatórios, pessoal. Olha só. As ondas eletromagnéticas apresentam propriedades típicas de uma onda mecânica. Como assim, professora? Tem reflexão, tem refração, tem difração, interferência e transporte de energia. E esses fenômenos aqui, pessoal, nós vimos com mais profundidade lá no nosso segundo ano do ensino médio. A gente trabalha aqui mais a fundo esses fenômenos, né? Outras coisinhas que a gente trabalha lá também
é construção de imagens por lentes. Aí quem usa óculos, que precisa aí usar óculos, lá no segundo ano a gente trabalha com essa questão da geometria, né? Então, está lá também. Aqui nós podemos ver, olha só, a reflexão, que é quando a luz ela bate no meio e reflete, certo? Nós podemos ver nessa figura aqui. Isso geralmente é em espelhos, né, pessoal? Os espelhos, a formação da imagem espelho se dá pela reflexão da luz. Nós temos também aqui, olha só, a refração é quando ela sai de um meio, por exemplo, aqui o ar, e vai para outro meio, que é a água, ela está refratando, ok? Nós temos também aqui, ó, a polarização dessa luz, que é mudar a direção de propagação dela, e aqui nós temos a dispersão. Entrou a luz branca aqui, ela se dispersa na parte aí das cores, ok? Nós também temos a absorção, né, pessoal? Olha só, a luz vem, ela não reflete, ela não refrata, ela é absorvida nesse meio aqui, então nós chamamos isso de absorção. E a reflexão, como eu falei para vocês, olha só, é a representação aqui, ó, que a luz, a onda vem e ela reflete, e vocês podem ver, ó, que ela reflete com o mesmo ângulo, certo? Então, o ângulo aqui de saída é igual ao ângulo de entrada, isso em superfícies regulares, tá bom? Bom, o que nós temos mais aqui também? Refração, como eu falei para vocês, ó, ela vai de um meio para o outro, e vocês podem perceber aqui, ó, deixa eu fazer aqui uma reta, a gente chama de reta normal, né, porque com a superfície ela forma aqui 90 graus, olha só. Vocês podem ver, pessoal, ó, aqui é um ângulo, aqui é um ângulozinho menor. Professora, por que isso acontece? Porque aqui eu mudo a densidade do meio. Quanto maior a densidade do meio, menor é a velocidade. Então, olha só, a velocidade 1 é maior que a velocidade 2, porque a densidade do meio 1 é menor que a densidade do meio 2. Ou seja, o meio 2 ele é mais denso, ok? Então, esse ângulozinho aqui, ó, também diminui nesse meio aqui. Isso é a nossa refração. Aqui, como eu falei para vocês, olha só, fenômenos que nós podemos ver. Quando você vê um arco-íris, qual é o fenômeno? Refração, tá, pessoal? Arco-íris é refração. A luz visível, ela vem, ela refrata aqui nas camadas superiores aqui, nos cristalzinhos que tem aqui, e você pode ver essas cores. Então, arco-íris está relacionado ao fenômeno de refração. E aqui, quando você vê aquelas cores bonitinhas na bolha de sabão, está relacionado ao fenômeno de interferência luminosa, tá? Então, não são o mesmo fenômeno aqui, ok? Interferência e refração. Vamos ver um exemplo, olha só. Tá aqui o nosso exemplo sobre a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas, assinale a alternativa correta. Vamos ver. Diferentes ondas eletromagnéticas sempre se propagam com velocidades diferentes. Pessoal, cuidado com a pegadinha. Lá no vácuo, diferentes ondas eletromagnéticas se propagam com a mesma velocidade. Então, no vácuo, ok? No vácuo, essa velocidade é a mesma, tá bom? A velocidade é a mesma. Eu vou aqui, ó, eliminar. Quando uma onda eletromagnética tem sua velocidade reduzida, não é possível que ela volte a se propagar com a velocidade anterior. É possível sim, tá, pessoal? Então, imagine que você tenha um aquário. O aquário, tá aqui o aquário, a luz, ela vem com uma certa velocidade. Aqui dentro da água, essa velocidade, ela muda. Quando essa luz passa aqui, ela se propaga aqui com a mesma velocidade anterior, ok? Então, vamos tirar aqui. Se uma fonte de ondas eletromagnéticas afastar-se de um observador, ele perceberá as ondas com menor velocidade. Pessoal, não está relacionado com afastamento, está relacionado com a mudança de meio, com a densidade desse meio. Então, a velocidade vai continuar, ó, sendo a mesma aqui, ok? D. Se uma fonte de ondas eletromagnéticas aproximar-se de um observador, ele perceberá as ondas com maior velocidade. Então, vamos ver aqui, ó, afastamento e aproximação não relaciona com a velocidade, e sim a mudança de meio. Então, aqui também, ó, eu vou cortar e sobrou a letra E, né?
depende unicamente do meio no qual a onda se propaga, que eu estava falando para vocês. Então, a correta aqui é a nossa letra E. E aqui, galerinha, olha só, eu vou deixar para vocês a explicação, tá escrita aqui bonitinha do que, porque a A é falsa, a B, a C e a D são falsas e a E é verdadeira. Então, vou deixar a explicação para vocês aí, tá bom? Do que eu falei. Isso aí está relacionado com as características das ondas eletromagnéticas, ok? Galerinha, fica comigo que na próxima aula tem mais conteúdo de ciências para vocês. Tchau, tchau!